E eu quero falar hoje aqui a maior de todas as bênçãos. Esse é o tema que eu quero falar hoje. Porque se tem alguma coisa que eu e você gostamos é ser abençoado. Todo mundo aqui gosta de presente. Sim ou não? Todo mundo gosta de ser surpreendido. Todo mundo gosta de ver aquela embalagem, a pessoa olhar para você e falar, rapaz, o que tem aí? E você fala, e você pergunta, o que tem? A pessoa fala, surpresa. Como você fica? Nossa, eu quero abrir. Criança é uma coisa engraçada e criança gosta de receber presente. E o pai chega em casa com um negócio pequenininho, embalado. Ela já cria uma expectativa. Eu quero abrir. E eu vim falar hoje para você a maior de todas as bênçãos que você pode receber. Porque se você receber essa, todas as outras bênçãos já estão no pacote. E eu quero ler um texto com você, que está lá em Mateus, no capítulo 9. Mateus, no capítulo 9. Um dia, certos amigos levam um dos seus amigos para encontrar com Jesus. Mateus, no capítulo 9. Mas antes de ler, eu vou me apresentar. Talvez tenha gente que não me conheça aqui. Eu sou o pastor Rômulo, saí daqui há 1 ano atrás, fui para Buenos Aires, na Argentina. E lá começamos um trabalho com jovens. Eu já estava há 1 ano sem vir aqui no Brasil. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos prosperado lá em Buenos Aires. Passamos por um lockdown de 2 anos. Eu acredito que o lockdown mais forte do mundo foi na Argentina. A ponto de eles não poderem sair na rua para comprar nada. Saía na rua, a polícia parava e falava, tá indo para onde? Estou indo no mercado. Não, volta para casa. Se tivessem 2 amigos, era estilo arrebatamento. Se tivessem 2 indo para o mesmo lugar, um voltava e o outro ia. E depois de quase 2 anos, com a igreja fechada, nós voltamos a fazer os cultos, começamos a fazer as células, muito reduzido ainda, não podia reunir nas casas. E quando nós voltamos, há mais ou menos 3 meses atrás, a fazer os cultos, fomos fazer um culto com toda a igreja, então nós temos locais pequenos espalhados pela grande Buenos Aires. E quando voltamos para reunir, a nossa igreja tinha duplicado. Nós estávamos com quase 300 pessoas. Por quê? Porque a igreja é imparável. E o nosso meio de edificar a igreja, que é nas casas, é imparável. Porque é algo que veio do coração de Deus. E há 2 semanas atrás, nós fizemos um batismo com quase 70 pessoas. E eu quero dizer algo para você, você pode se alegrar porque você é parte disso. Amém, irmãos? Você é parte disso. Porque no dia que eu saí daqui, tanto o pastor Alexandre quanto a Igreja Pão da Vida investiram em nós, investiram em mim. Quase de temporada em temporada, eu recebo uma provisão que vem da Pão da Vida para nos abençoar lá, na Argentina. Então tudo que você vê lá, você é parte disso, se alegre também, assim como eu me alegro com os irmãos. Minha esposa vai vir no final do mês, então não dava para vir aqui no Brasil, voltar de novo e depois voltar para cá. Então no final do mês ela vai estar vindo para as festas, eu vou estar chegando aqui em janeiro. E com certeza a gente vai ter uma comunhão junto aqui em janeiro, em nome de Jesus. Voltando para a mensagem. Qual é a maior de todas as bênçãos? Vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 9, no verso 1 diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E vendo-lhes a fé, diz comigo assim, a fé. Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Isso é uma coisa interessante. Porque muita gente que às vezes pensa que Deus é um velho rabugento que está olhando para você com a mão pesada para pesar sobre a sua cabeça. Mas Jesus olha para ele e fala: tem de bom ânimo, por que você está assim? Por que você está assim triste? Por que você está mal? Tem de bom ânimo. Às vezes você fica mal, angustiado, preocupado, e você pensa que Deus se alegra com isso, mas não é verdade. A maior alegria do pai é ver a alegria de um filho. A maior alegria de uma mãe é ver a alegria de um filho. E Jesus olha para ele e fala: filho, por que você está assim mal? Eu imagino, por que ele estava mal? Porque ele era um paralítico. Imagino que uma pessoa que anda assim, ela não gosta de ser assim. Aceita, mas talvez não desejaria. Mas tem gente aqui que entrou aqui com as 2 pernas, mas a vida também está paralisada. Áreas da vida que não rompem. E você fica o tempo todo perguntando: por quê, por quê, por quê? Jesus olha para você hoje e fala: filha, por que você está assim?
tem de bom ânimo, eu vou dar para você um carro. Foi isso que ele falou? Eu sei que você pode receber, amém, glória a Deus por isso também. Eu vou dar para você uma casa, foi isso que ele falou? Jesus deu para ele o segredo do bom ânimo. Jesus deu para ele o segredo da alegria. Jesus fala para ele: tende alegria. Por que eu tenho que ter alegria? Você não me conhece, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe os problemas que eu estou vivendo, você não sabe as crises que eu estou enfrentando. E Jesus dá para ele o segredo da alegria. Por que eu tenho que ser alegre? Porque os seus pecados estão perdoados. E aí começa a briga aqui no verso 3. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é o mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Irmãos, aquele homem, ele estava paralisado porque ele estava debaixo de condenação. Quando uma pessoa nascia com uma doença, lembra de Deuteronômio 28? Quando Deus fala das maldições, a Bíblia diz que as maldições iam pegando da primeira, da segunda, da terceira e até a quarta geração. Então, quando uma pessoa nascia com uma paralisia, quando uma pessoa nascia com uma cegueira, quando uma pessoa nascia com uma doença, ela se conformava. Por quê? Porque ela sabia: provavelmente eu estou pagando pelo pecado dos meus pais, eu estou pagando pelo pecado da minha geração antepassada. Você sabe do que eu estou falando? Porque quando as coisas apertam para o seu lado, você fica procurando pecado em você. Você sabe do que eu estou falando? Quem aqui já bateu de carro? Quem aqui estava andando e pá, bateu de carro? Quem aqui já estava naquele dia muito atrasado? Muito atrasado. Você foi para o ponto de ônibus. Na hora que você está passando, o ônibus passa e não para. Quem aqui naquele dia que você estava precisando muito de uma bateria do telefone, quando você foi pegar o telefone, acabou a bateria? Qual foi a pergunta? Qual foi o pensamento que veio na sua cabeça? Eu sou muito amado mesmo. Foi isso que você veio na sua cabeça? Provavelmente o que você pensou é: o que eu fiz para estar dando tudo errado? O que eu fiz para merecer isso? Era o mesmo pensamento que aquele camarada estava. Ele pensava: olha, e ele sabia a resposta. Mas aí, Jesus chega para ele um dia e fala, ele para diante da graça de Deus, né? A expressão da graça, Jesus para do lado dele e fala: ei filho, tem de bom ânimo. Você talvez entrou aqui mal, chateado, triste. Estou precisando de dinheiro. Não está, porque está cheio de gente aí com dinheiro e querendo se matar. Eu estou precisando de um carro melhor. Não está, porque está cheio de gente aí que está no melhor carro e está querendo morrer, está infeliz. Eu estou precisando ir para umas férias. Não está, porque tem um monte de gente aí que sai para as férias, vai para Punta Cana, vai para os Estados Unidos e volta, e a vida continua a mesma coisa. O que você precisa entender é que você já foi totalmente perdoado. Só que aí o fariseu se levanta e fala. Então você imagina a cena: o camarada está sentado, paralisado, e Jesus fala para ele: o seu pecado está perdoado. Na mente dele ele pensava o quê? Opa, se eu estava paralisado porque o pecado do meu pai estava sobre mim, e ele está falando que o pecado está perdoado, então não tem por que eu estar aqui mais. Quando Jesus falou, a fé brotou no coração dele. Só que os fariseus começaram a dizer: está blasfemando, ele não pode falar isso. E eu imagino que aquele camarada ficou assim: e agora? Quem vai vencer? Porque eu estou pregando para você aqui o evangelho puro. O evangelho puro você não precisa fazer exatamente nada. Você precisa somente mudar a sua maneira de crer. Porque quando você muda a sua crença, a sua ação vai mudar. Quando eu chegar lá no final da mensagem, pode ser que alguém que falou assim: isso aí é coisa para novo convertido. Pensei que o pastor ia vir lá da Argentina dizer para mim uma coisa nova, uma revelação que eu não tenho ainda, e ele vem aqui dizer coisa que eu aprendi lá no encontro. Pois é, eu vou mostrar para você por que a sua vida não dá fruto para o Senhor. Eu vou mostrar o que o apóstolo Pedro fala, por que muitos irmãos aqui não frutificam. O que é frutificar? Não ganham, não abençoam ninguém, não dão fruto de santidade. E você pensa: eu não frutifico porque eu não estou fazendo.
Não é verdade, não é. Você não frutifica porque você está crendo errado. E aí aquele camarada vê o fariseu assim falando: e agora, meu Deus, eu estava cheio de fé, era a hora que eu ia levantar. Já viu alguém quando o seu chefe chega para você e fala: amanhã você está de folga, né? Aí vem alguém e fala: não, está de folga não, a escala dele mudou. Aí você fala: acabou com a minha graça. Alguém que já passou por isso? Alguém veio e pegou um balde de água fria. Você estava todo feliz, você estava todo bobo. E veio alguém, os fariseus estavam jogando um balde de água fria nele. Só que Jesus fala: você não esqueceu que quem está falando para ele não é um homem normal. Quem está falando para ele é o homem que criou ele. Quem está falando para ele é aquele que com um toque pode fazer o paralítico andar, pode perdoar pecado, porque é aquele que criou todas as coisas e o poder. Quem está falando para ele é o verbo. Quem está falando para ele não é um homem normal. Aí Jesus fala para ele, Jesus zomba dele e fala: o que você quer? O que é melhor, mandar ele levantar ou falar que o pecado está perdoado? Filho, porque o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Ele levantou. Ele saiu dali. E eu vim aqui dizer para você que a maior bênção que você pode receber é você entender a loucura do Evangelho. Romanos 1,16, Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder, e é poder para te salvar. Então, salvação é o poder de Deus para nos livrar da ira de Deus. A palavra salvação é soteria no grego, da onde vem a palavra sozo. E sabe o que essa palavra sozo significa? Ela significa saúde, restauração, preservação, proteção, bem-estar e paz. Tudo que eu e você queremos viver debaixo de proteção. Quem aqui quer viver debaixo de proteção? Quem aqui quer viver debaixo de provisão? Quem aqui quer viver bem os seus dias? E quem quer viver em paz? A Bíblia fala que essa palavra salvação significa tudo isso. Então, quando Deus envia o seu Filho, a palavra em hebraico Yeshua, nós não cantamos essa canção? Yeshua, sabe o que essa palavra quer dizer? Salvação. Quando nós cantamos Yeshua, nós cantamos que Ele é aquele que veio nos salvar. Então, se Jesus vivesse na Grécia, seria chamado de soteria, que significa salvação. Se Ele fosse viver no tempo que aqueles homens falavam o hebraico, seria chamado de Yeshua. E a palavra Jesus significa salvação, aquele que nos salva. E sabe quem é salvo pelo Senhor hoje? Aquele que crê. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa de dinheiro, você precisa de salvação na sua área financeira. Você não precisa de uma porta de emprego, você precisa que o Yeshua, que o Salvador, se manifeste na sua vida e abra uma porta para você. Você não precisa de uma venda, você precisa que o Yeshua, que o Salvador, venha e salve você. Então muitas vezes a gente pensa que salvação é somente do inferno. Não é. A Bíblia diz assim, todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo. No dia que você estiver na sua pior angústia, na sua casa, sozinho, sem ninguém ver, sem paz, angustiado, angustiada, a Bíblia fala que se você clamar Jesus, Yeshua, Ele vai te salvar. O que nós precisamos é salvação, é ser salvo. Quando você crê, você apenas recebe. Deus fez todo o trabalho. E hoje o meu trabalho, o seu trabalho é crer. É crer e receber. Ele enviou o seu Filho, que morreu, tomou os meus pecados. Então houve uma troca no Calvário. Jesus foi na cruz, pegou os meus pecados, a minha maldição, a minha pobreza, a minha depressão, a minha ansiedade, e levou sobre Ele. Amém? Amém, irmãos? Quantos estão comigo? Você pode dizer um amém? Eu sei que essa palavra, ela confronta totalmente a crença que nós temos na nossa cabeça, apesar de nós ouvirmos. Uma irmã me mandou uma mensagem ontem e falou assim para mim: pastor, eu estou aqui numa igreja
eu estou aqui numa igreja e tem 7 pessoas falando comigo somente sobre a lei. Que eu tenho que viver pela lei, que eu tenho que cumprir a lei, que eu tenho que fazer a lei, cumprir os mandamentos. E só eu, pastor, estou falando da graça. Me ajuda! Eu pensei, vou mandar um monte de texto para ela, mas ela não vai conseguir passar se somente ela ler. Porque a graça você tem que experimentar. A Bíblia diz assim, ó, olha para mim. Aquele que beber de mim, não é assim que a Bíblia diz? Nunca mais terá sede. E qual é a continuação do verso? Aquele que beber de mim nunca terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não sobre a palavra de hoje, sobre qualquer palavra que você vai escutar. Sabe por que muitas vezes você escuta uma palavra e na hora de falar você não sai nada? Sabe por que muitas vezes você recebe uma palavra e quando você vai tentar botar para fora ela não sai? Porque você não bebeu. Crente é uma coisa interessante. Ele coleciona a palavra, não é assim? Pastor fala um texto, ele fala, esse aí eu já sei. Esse texto aí eu já conheço. Quantos já fizeram isso? Quebrei a transmissão, né? Perdoa. Quero ficar mais perto dos irmãos. É porque essa pilastra aqui eu não consigo olhar para lá. Eu não consigo ver. Posso ficar aqui? Obrigado. Mas depois eu subo de novo, para você trabalhar mais. E aí, eu falei, se eu dar isso aqui, ela não vai conseguir pegar. Por quê? Porque a gente coleciona a mensagem. Só que Jesus falou assim, ó. Entenda aqui, irmãos, para você entender o mistério. Ele fala, se você beber de mim, do seu interior vai fluir rio. Como é o mistério do Espírito? Primeiro eu bebo, e quando eu falo, o rio flui. Entende a questão da graça? Que não é uma questão de ouvir, é uma questão de beber. Quando eu estou aqui pregando, o que testifica se você está bebendo? Enquanto eu falo, toca no teu coração. Seu coração está assim por dentro, ó. Quando eu falo do perdão do pecado, quando eu falo que Ele já levou, se você recebe, se você ouve só com o ouvido natural, é só mais uma palavra. Você vai sair daqui e a sua vida vai ser igual. Mas se você ouve com o coração e você bebe da palavra, sabe o que vai acontecer? Quando você abrir a sua boca no seu trabalho, mesmo que você não saiba a referência bíblica, mesmo que você não saiba metade do que eu falei, mas porque você bebeu, na hora que você fala, o rio flui. Primeiro Jesus mata a sua sede, e depois Ele faz o rio fluir de você. Então não é uma questão de colecionar a palavra, é uma questão de receber vida. Enquanto eu estou falando, vida está sendo liberada. E aí você tem que apenas receber, abrir seu coração. Então eu pensei, eu não vou falar para ela, porque ela não vai conseguir explicar, mas para você eu vou conseguir explicar. Porque você está aqui recebendo vida. E na hora que ela me falou isso, eu pensei, quais são as 2 pessoas na Bíblia que Jesus fala que teve uma grande fé? Somente teve 2 pessoas na Bíblia que Jesus elogiou eles e falou assim, eu nunca vi uma fé como a sua. Eu nunca vi uma fé como a fé que eu estou vendo agora. Só são 2 pessoas, a mulher cirofenícia e o centurião romano. Vamos ler o que essas 2 pessoas têm em comum? E eu continuo minha palavra. É o que eu ia falar para ela, mas eu vou mandar uma live para ela depois. Eu vou falar, quando essas pessoas pararem para julgar você, também não precisa você discutir. Porque quem vive pela lei, a lei mesmo vai condenar. A lei mesmo vai condenar. Não existe nenhuma pessoa que é boa. Teve um dia que um jovem rico, chegou para Jesus e falou, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, você quer herdar a vida eterna? Por que você quer herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele assim, ele fala para Jesus, sabia que eu estou cumprindo todos os mandamentos? Ele quis relacionar com o Filho de Deus pela lei. Ele quis se relacionar com Deus pelo merecimento. Aí Jesus fala para ele, você quer cumprir os mandamentos? Por que você quer cumprir os mandamentos? Aí ele fala para Jesus, aí Jesus fala para ele, nenhum homem pode cumprir os mandamentos. Ninguém é bom. Aí ele fala para Jesus, não Jesus, o Senhor é bom. Logo ele tinha que chegar numa conclusão, né? Se só o Senhor é bom, eu estou confessando que eu sou mau. Eu estou confessando que em mim não tem bem nenhum. Aí Jesus fala para ele, você quer andar pela lei? Então tá bom. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, e depois você volta. Ele já quebrou ali o primeiro mandamento. Por quê? Porque ele amava o dinheiro.
Não existe ninguém que é bom. Se você quer relacionar com o Senhor pela lei, você vai sempre encontrar uma lei para te julgar. A lei não foi dada para relacionar, a lei foi dada para mostrar a sua realidade. Só que a Bíblia fala o seguinte: no dia que Jesus morreu no Calvário, eu e você morremos com Ele. E agora nós estamos mortos para a lei. Eu sou casado com a minha esposa. Quando é que um casamento se rompe da maneira bíblica? Qual é a única maneira de um casamento de maneira bíblica se acabar? A morte. Quando morre, a aliança acaba. Eu e você estávamos casados com a lei. Só que no dia que Jesus morreu na cruz, no dia que você foi batizado, tem alguém batizado aqui, aleluia, nas águas? No dia que você foi batizado, você foi sepultado com Cristo. E junto com o nosso sepultamento com Cristo, sabe o que aconteceu? Você lá morreu para a lei. E agora o casamento que eu e você tínhamos com a lei, é interessante o casamento da lei. Olha para cá. Quando você falha, quem vai te julgar? A lei. Falhou, né, crente? Quando alguém está passando por você e você quer orar pela pessoa, e você fala assim: será que eu orei o suficiente? Sabe o que é isso? É a lei. Você ainda está casado com a lei. Mas eu vim aqui te contar uma boa notícia. Esse casamento tem que acabar, porque a lei nunca te dá nada, ela sempre requer algo de você. Não é assim? O mundo tem aquelas postagens no Instagram que eu fico olhando assim e falo: isso aqui está tudo na Bíblia. Aquelas postagens assim: não ande com pessoa que só quer te sugar, ande com pessoas que quer apenas te dar. Já viram essas postagens no Instagram famosa? Fica lá postando isso. 2022 é tempo de eu andar somente com pessoas que me dão algo, com pessoas que me abençoam. As pessoas fazem isso, na verdade? Faz nada, só anda com quem não presta. Reclama e está lá junto com a pessoa. Não é assim? A lei nunca te dá nada, ela só requer, mas a graça não. Então no dia que você foi batizado, talvez alguém não te falou isso, porque isso aí é uma coisa mais profunda do batismo. No dia que você foi batizado, sabe o que aconteceu? Você morreu com a lei, o casamento se rompeu. E quando você levantou em Cristo, aí você casou agora com a graça. Você divorciou da lei. Aí, pastor, o que tem a ver com a lei? Eu vou te mostrar o que tem essas duas pessoas a ver com a lei. As duas pessoas que foram chamadas de pessoas que tiveram uma grande fé. Mateus capítulo 15, no verso... Bota Mateus capítulo 15, no verso 25. Então, essa mulher sírio-fenícia estava com a sua filha endemoniada. Quem aqui tem filho? Imagina um dia você está com seu filho endemoniado dentro de casa. E aí como é que você ficaria? E se você sabe que Jesus está passando pela sua casa? Eu vou pedir salvação para ele. Então ela chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso aqui é mais lá na frente. Volta aí. O que aconteceu? Jesus, a primeira missão dele foi pregar para os judeus. Sabia? Jesus não veio para pregar para os gentios. Só que a Bíblia fala que os gentios o rejeitaram. Os judeus o rejeitaram. E aí Jesus falou assim: já que não quer, vamos pregar para os gentios. E aí abriu para nós. Ele não veio primeiramente para os gentios, ele veio para os judeus. Mas os judeus o rejeitaram. Então, essa mulher estava importunando Jesus. Quem é mãe aqui sabe. Quando a mãe chega no hospital e não tem vaga para o filho, e ela sabe, é o único lugar que pode salvar ele, ela vai fazer alguma coisa, mas vão atender o filho dela. E aconteceu isso com Jesus. Ela importunava: Senhor, ajuda-me, salva minha filha. Os discípulos ficaram incomodados e falaram: Senhor, o Senhor não vai fazer nada com essa mulher? Essa mulher está aqui pedindo. O que o Senhor vai fazer? Jesus vira para ela e fala: mulher, volta um texto, verso 25. Verso 25, 26, obrigado. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus agora foi radical. Ele falou: olha, você nem é filha, você comparou ela com uma cadela. Mas ela foi embora? Ela se encheu de justiça própria? Não. E ela disse assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que ela estava dizendo? Eu não preciso do pão inteiro. Eu sei que tu és o pão vivo que desceu do céu,
mas eu não preciso do pão. Só a migalha é o suficiente para curar minha filha. Eu não preciso comer o pão inteiro. Olha que interessante. Ela fala assim, ó, só a migalha já é o suficiente. E eu e você somos filhos, nós temos acesso à mesa. Com todos os pães, está disponível. A pessoa, o pão vivo, mora dentro de mim e você. Mora dentro de mim e de você. Se a migalha curou aquela mulher, por que o pão não está fazendo grandes coisas na sua vida hoje? Eu vou te explicar o porquê que não está. E aí Jesus fala o que para ela? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. As irmãs têm mais fé que o homem de verdade. Sim ou não, irmãs? Sim ou não, irmãs? Mas depois eu vou falar do homem também. Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então aqui, olha, falamos do primeiro caso, a mulher Sirofenícia, que foi chamada de uma mulher que teve uma grande fé. Vamos para o segundo texto agora, Lucas capítulo 7. Lucas no capítulo 7. Depois de concluir esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião era um general, era um oficial da guarda romana, que liderava uma centúria, um grupo de 100 soldados, ok? Então ele era romano, guarde isso. O qual era muito estimado por ele. Um servo desse centurião estava doente e à morte. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Vamos. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, pediram muito. Não foi aquele negócio assim: Senhor, pode ir lá. Não, rogaram muito, pediram muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo edificou na sinagoga. Verso 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Jesus estava indo, mas ele fala: não precisa o Senhor ir até lá. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Não precisa o Senhor ir, só fala, e a palavra vai se cumprir. Verso 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então olha só, na Bíblia só temos duas pessoas que foram chamadas que foram ditas por Jesus com uma grande fé: o centurião romano e a mulher Sirofenícia. Agora eu te faço uma pergunta: qual é a única relação que esses dois personagens têm? Deve ter um mistério aí escondido, não tem? Por quê? Que somente eles dois foram chamados de alguém que tiveram uma grande fé. Eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque nenhum dos dois era judeu. Nenhum dos dois conhecia a lei. Nenhum dos dois chegaram diante de Jesus assim: será que eu cumpri o mandamento? Será que eu estou fazendo por onde? Será que eu estou merecendo? Como eles não conheciam a lei, a única coisa que eles viam era quem? Jesus. A graça de Deus. Eles não chegaram diante de Deus assim: será que eu mereço? Será que eu estou fazendo por onde? Não. A única coisa que eles enxergaram foi o poder de Deus. Eles não conheciam a lei, eles só conheciam uma coisa: o poder de Jesus. Eles não conheciam o seu mérito. Eles não estavam nem aí se eles faziam por onde. Eles sabiam que eles precisavam, e eles sabiam que Jesus era a salvação deles. A questão é quando você passa por situações na sua vida, em vez de você olhar para Jesus e pedir, em vez de você olhar para o pão da vida e comer, você fica olhando para você o tempo todo.
Você fica, será que eu mereço isso? Será que eu posso pedir? O pastor chega aqui para você e fala, irmão, vamos pedir coisas grandes para Deus. E aí você fica, mas será que eu mereço receber? Para com isso. É por isso que eu vim dizer para você, a maior das bênçãos é o perdão dos pecados. Porque depois que você entende que o seu pecado está perdoado, agora eu só olho para Jesus. E quando o diabo olha para mim e fala, mas você pode pedir o suficiente isso? Você está fazendo por onde? Eu não ando pela obra que eu faço, eu ando pela obra que Ele fez. E se Satanás quiser hoje pegar o meu pecado e jogar na minha cara, ele vai ter que ir lá na cruz, que foi há 2021 anos, o meu pecado está lá. E hoje eu sou justiça de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a oração do justo, somente a oração do justo, tem poder e eficácia. Irmão, o porquê que você não está fluindo, que você não está recebendo, é que você vive o tempo todo condenado. Mas hoje eu vim aqui dizer para você, o seu pecado foi todo perdoado. Olha para cá, agora é lógica, vamos usar de lógica. Estamos no Rio de Janeiro, lugar do Sambódromo. Não é assim? Quando uma pessoa vai para o Sambódromo, para Sapucaí, vai assistir um desfile, ela senta num camarote e ela vê tudo que está passando, não é assim? Ela está vendo o desfile. Ela só vê aquilo que está no tempo presente. Se fôssemos separar em presente, futuro e passado, ela só vê o que está no presente, o que está passando diante dela ali. Agora, se eu coloco um drone, que eu vejo de cima, a Bíblia é mole? A Bíblia não tem nada a ver com o Sambódromo. Se eu coloco um drone ali, eu vejo quem já passou, eu vejo quem está passando e eu vejo quem vai passar, porque eu estou olhando do alto, eu estou olhando de cima. Deus olha para nós assim. Jesus, no dia que Ele morreu por você, há 2021 anos atrás, você estava onde? Ih, você estava lá dentro da sua tataravô. Então, olha só. No dia que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, todos os nossos pecados eram o quê, irmãos? Futuros, sim ou não? Você ainda ia nascer, ainda ia faltar muito tempo. Então, quando eu acesso a cruz pela fé, quem aqui aceitou Jesus? No dia que você aceitou Jesus, você acessou a um perdão que foi dado para você 2021 anos atrás, sim ou não? Então, no dia que você acessou, todos os seus pecados eram futuros, sim ou não? Todos os seus pecados eram futuros. Então, podemos concluir que o Senhor que nos vê de cima, o sangue dele já perdoou os nossos pecados do passado, já perdoou os nossos pecados do presente e já perdoou também os nossos pecados do futuro. Posso ouvir um amém? Então, logo, eu posso concluir que se eu já tenho a provisão para o pecado, aí você me pergunta, então, quer dizer que eu posso pecar? E aí? Você vai pecar. Talvez você pode pensar que eu ia falar, você vai pecar. Todo dia você vai pecar. Mas a diferença é que você vai crescendo de glória em glória. E cada vez que você olhar para a justiça de Cristo, e você olhar para Ele e falar, ok, eu pequei, mas eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, totalmente perdoado. Sabe o que vai acontecer? O pecado vai perdendo força na sua vida. Vamos ler na Bíblia? 1 João, no capítulo 2, no verso 12, diz assim. 1 João, no capítulo 2, no verso 12, diz: filhinhos, escrevo-vos, pelo seu nome vos são o que, irmãos? Tem a Bíblia, sem ser, essa é a Almeida, né? Amém, pode deixar ela mesmo. Filhinhos, escrevo-vos, porque os seus pecados estão perdoados, por causa do seu nome. Então, muitas pessoas pensam que o segredo para vencer o pecado é a lei, mas não é. Um irmão mandou uma mensagem para mim esses dias, estava lá em Buenos Aires: pastor, eu estou muito mal, traí minha noiva. Traí minha noiva, estou mal, estou chateado.
Já tentei fazer de tudo, pastor. Quando eu olhei isso, eu falei, esse é o porquê ele está preso no pecado. Porque ele está tentando fazer, em vez dele receber. Se a maior bênção que você recebeu foi a salvação, o que é maior que a salvação, irmãos? Tem alguma bênção que é maior que a salvação? Não existe. A maior bênção que você poderia receber de Deus, o que você fez para recebê-la? Nada. Você fez o que Romanos diz. Com a boca confessou aquilo que o seu coração creu. Se a maior bênção que você poderia receber, você creu e confessou, por que para vencer o pecado você tem que fazer alguma coisa? Aí você quer fazer, mas sabe o que acontece? Não vence. E eu falei para ele assim, irmão, quanto tempo você está tentando libertar desse pecado aí? Pastor, estou há meses tentando. Eu falei, se você continuar, você vai passar anos tentando, você não vai libertar. Porque o segredo para a transformação está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18. Ao contemplarmos a Cristo como um espelho, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. No dia que você peca, sabe por que você vive condenado? Porque você está casado com a lei ainda. Meu irmão, quem aqui é casado? No dia que você apronta no casamento, que você fez um negócio errado, não estou falando de pecado não. Sua esposa ligou para você e falou, vai lá e passa e busca um negócio para eu fazer a comida, você não passou. Quando você chega em casa, você encontra uma lei lá. Você já encontra uma lei lá olhando para você e falando, eu avisei, eu liguei, não foi, tá vendo? Não presta atenção no que eu faço. As irmãs daqui não fazem isso não, só lá de Buenos Aires. Não é assim? Quando sua mãe liga para você e fala, filho, filha, passa lá no mercado e busca um negócio para eu cozinhar. E sua mãe está toda feliz pensando, ele vai trazer, ela vai trazer. Aí você não leva. Quando você chega lá, sua mãe está lá para o quê? Com uma lei, com os mandamentos todinho para ler para você. Não é assim? Se fosse o irmão da rua, ia levar. Mas porque sou eu? Alguém tem mãe assim? Aí o que acontece? Você já está acostumado. No dia que você erra, ei, tem uma resistência aqui, hein, varão? Ok, sou eu, obrigado. No dia que você erra, sabe o que acontece? Você já está acostumado a olhar para a lei. Mas olha só, quando você está sem dinheiro na sua conta, não adianta você ficar olhando para ela vazia, que não vai mudar. Você tem que fazer alguma coisa para que o dinheiro possa entrar, sim ou não? Aí o que você faz? Começa a cobrar os devedores. Fala, oi, e aí? Paz. Não é assim? Chama logo lá no WhatsApp, paz. Porque quando a pessoa está devendo, ela lembra. Olha para cá. Uma coisa interessante sobre dívida. Quando você anda com mentalidade de dívida com Deus, você quer sempre estar longe. Quando estamos devendo a alguém, nunca queremos estar perto. Não adianta eu vir aqui dizer para você que você tem que orar 1 hora, porque se você vive condenado, você não vai orar. Você não vai orar. Aí o que eu vejo? Um monte de líder dizendo, tem que orar 1 hora. Se não orar 1 hora, meu irmão, o camarada está achando que Deus está pesando a mão na cabeça dele. Ele vai ter consciência, ele vai ter paciência, ele vai ter ousadia para orar 1 hora? Não vai. Só vai orar aquele que sabe que é amado e perdoado. Porque Hebreus fala assim, ó, entrai com ousadia no trono da graça. Só entra com ousadia quem sabe que tem um trono da graça lá esperando ele. Quem pensa que tem um trono com a mão pesada para pesar sobre a cabeça dele, não vai orar não. Vamos começar pelo primórdio. Qual é o primórdio? Seu pecado está perdoado, filho. Seu pecado está perdoado. Para com esse casamento com a lei que não produziu nada em você. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Gente que é crente há 30 anos. Você pergunta para ele, irmão, quantas almas você ganhou para Jesus? Nenhuma. Sabe qual é o pior? Nem vai ganhar. Porque ele está 30 anos tentando fazer alguma coisa para Deus. Mas eu venho aqui dizer para você, você tem que viver como o primeiro dia que você recebeu de Jesus. Como? Coração aberto para receber. Estou falando tudo isso para falar do irmão. E eu falei para ele, irmão, você está quanto tempo tentando vencer esse pecado? Ele falou, pastor, eu estou há meses tentando vencer esse pecado. Eu falei, sabe por que você não vence? Porque a salvação você recebeu e a libertação você quer conquistar. Negativo. Da mesma forma que eu recebi a salvação, eu recebo a libertação.
Como? Eu posso ter acabado de tropeçar no pecado. Eu tenho que ter ousadia para levantar minha mão e dizer: eu ainda sou justiça de Deus em Cristo Jesus, amado e perdoado. Sabe o que vai acontecer com você? Vai se cumprir Romanos 6,14. Diz assim, bota aí, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Não adianta eu ficar olhando para a minha conta e ficar contemplando a minha conta e dizendo: está vazia, tô duro, tô mal, tô sem dinheiro. Isso vai produzir o que em você, irmão? Paz, condenação, culpa. O que eu fiz para merecer isso? Aonde está o erro? Vai produzir depressão, vai produzir em você angústia. Mas eu venho aqui te trazer o segredo para você. O segredo é fazer o que a mulher Cirofenícia fez. No dia que faltar o dinheiro, contempla a provisão, irmão. Contempla o seu pastor. No dia que faltar paz, contempla aquele que é o Senhor da paz. No dia que faltar o amor, não fica olhando para você e dizendo: olha como eu não consigo amar. Não, contempla aquele que é a pessoa do amor. E sabe o que está acontecendo na minha vida? Quanto mais eu contemplo ele, mais eu sou transformado. Aí chega um dia que eu olho para mim e falo: parei de pecar. Lembrei, tem tantos dias que eu não faço isso. Tem tantos meses. Tem tantos meses que eu não faço isso. Sabe o que é libertação? É você ir crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. A verdadeira libertação nem é você que vê. A verdadeira transformação nem é você que faz. Sabe qual é a verdadeira transformação? Vou te falar aqui do testemunho que é meu e seu. Um dia alguém chegou para você e falou assim: você está falando diferente, hein? Você está mudado, hein? Você fala: eu? Tô não, sou a mesma pessoa. Não, não é mais. Você pensava que era, mas alguém olhou para você e falou: rapaz, você está mudado. Sabe por quê? Porque você está contemplando a Ele. Eu sei que cada um de vocês aqui tem crise, tem situações que você precisa de salvação. Ficar olhando para você não resolve. Olha para Ele. Olha para o Senhor, contempla Ele. Só que isso aqui não é uma coisa que você tem que viver aqui no culto. Porque você não é nem aprovado e nem reprovado aqui no culto. Você é aprovado ou reprovado na sua casa. Vamos ler na Bíblia isso? Para você não falar que eu estou falando heresia. Abre para mim, por gentileza, Deuteronômio capítulo 1, verso 27. Vê se eu estou bom de cabeça, né, Marli? Deuteronômio capítulo 1, está no 12. Um dia, o povo de Israel chega para Moisés e vai bater um papo com ele. E Moisés vai falar para eles, volta lá no 24. E Moisés vai falar para eles o seguinte, Moisés vai dar um relatório. Todo mundo conhece a história aqui do povo de Israel? Para quem não conhece, só uma introdução básica. O povo de Israel recebeu uma promessa: vou tirar vocês do Egito, vou colocá-los em Canaã. Vocês vão sair da posição de escravos e vão para uma posição de reis e sacerdotes. Deus deu uma promessa para eles. Deus falou: vai lá, entra e conquista Canaã. Só que eles falaram: não, Senhor, a gente não quer ir lá em Canaã sem ver antes. Não precisava, era só entrar, porque eles tinham uma promessa. Você não precisa ver, você não precisa entender. Se Deus te deu uma promessa, você tem que somente crer. Aí Moisés está falando com eles: eles partiram, subindo a região montanhosa, chegaram no vale de Escol, exploraram a terra, tomaram consigo dos frutos da região e nos trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nos deu e o Senhor nos dará é o quê? Boa. Só testificaram o que o Senhor falou. O Senhor tinha falado: a terra é boa. Eles foram lá e falaram: Senhor, de fato a terra é boa. Contudo, não quiseste subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus. E murmuraste aonde, irmãos? Sabe aqueles textos que parece que não está na Bíblia? Que você lê e fala assim: eu nunca li isso antes. Provavelmente esse é um dos textos que você nunca leu. Diz assim, e murmuraste nas vossas tendas: o Senhor deve estar o quê? Com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Aqui o Senhor fala para ele: sabe por que vocês não herdaram Canaã? Vocês não murmuravam no culto. Vocês não murmuravam na célula. Vocês murmuravam na sua casa. Quando a circunstância ficava ruim, você falava: o que eu estou fazendo para merecer isso? O Senhor está pesando a mão na minha cabeça.
O Senhor, no dia da sua venda lá, que a venda estava toda certa para fechar. E aí a pessoa fala, não, quero mais não. O que vem na sua cabeça? O que eu estou fazendo para merecer isso? É isso aqui, ó. Você está murmurando no seu coração, o Senhor me odeia. E por causa disso eles não herdaram Canaã. Aí você fica falando que aprender que é amado, saber que é perdoado é coisa de novo convertido? Não é não, meu irmão. Não é não. Porque você vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 2, a primeira exortação que o Senhor dá para as igrejas é: eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. E o primeiro amor não é o seu amor. O primeiro amor é o amor dele. Perder o primeiro amor é se esquecer do quão amado é. Perder o primeiro amor é você esquecer do quão perdoado você é. E aí você fala para mim assim: ah, pastor, isso aí é coisa elementar de novo convertido. É coisa de novo convertido? Então tá bom. Vamos ler comigo lá. Salmos, na verdade não. Vamos ler lá. Gênesis, no capítulo 50. Eu quero ler só mais 2 textos com você. A importância de você ter revelação, entendimento, que você já foi totalmente perdoado. José encontra com seus irmãos em Gênesis, no capítulo 40, capítulo 43. José é um tipo de Cristo. Amém? Os irmãos conhecem o que é um tipo? É uma figura que representa a pessoa de Cristo. Assim como Jesus foi vendido pelos seus irmãos judeus, José também foi vendido pelos seus irmãos. E quem vendeu o seu irmão foi Judá. O irmão que vendeu ele foi Judá, que aponta para Judas. Assim como Jesus foi entregue à morte, José também foi entregue à morte. Mas assim como José se levanta no Egito depois como governador para dar pão para sua família, Jesus também se levanta como o pão da vida. E ele diz: quem comer de mim nunca mais vai ter fome. Tá vendo? Tudo que aconteceu com um, aconteceu com o outro. É uma figura. E José, a Bíblia fala que José chorou 5 vezes. E essa aqui é a última vez que o José chora. Por quê? Seu pai morreu. Você conhece a história de José. José se revela para os seus irmãos. O que acontece? Choradeira. Benjamim é abençoado, recebe roupa a mais. Geração de Benjamim? Alguém? Geração de Benjamim aqui? Recebe 5 vezes mais. O povo traz o pai dele lá de Israel para morar no Egito. Você conhece a história. Aí Jacó morre. O pai de José morreu. E aí o que acontece? Gênesis no capítulo 50. Vamos lá no verso 15. Essa é a última vez que fala que José chorou. Eu vou te explicar por que José chorou. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Mentira. Assim falareis a José: perdoa os teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queirás tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Aqui fala de uma tipologia de Cristo. A última vez que José chorou, sabe por que foi? Porque ele já tinha perdoado seus irmãos. E os seus irmãos estavam aqui agora duvidando de novo se ele de fato tinha perdoado. O que entristece o Espírito Santo, vou dizer para você, nem é o seu pecado, porque o seu pecado já está todo perdoado. O que entristece o Espírito Santo hoje é você duvidar se ele te perdoou de verdade ou não. Deixa eu te falar uma coisa: sabe quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno é um monte de pecador perdoado que não recebeu o perdão. Vou contar uma história para ilustrar o princípio para você. Certa vez um jovem cometeu um crime muito sério e ele foi julgado para ter pena de morte. E aí a história conta que aquele jovem, ele, ao ser julgado para pena de morte, um governador, que era pastor, ao ouvir o bom testemunho daquele jovem, que num dia de erro, num dia de raiva,
de fúria, matou um homem, ele se veste com uma roupa de pastor. E naquela época os pastores usavam todo terno, roupas bonitas, e pega uma Bíblia. Tem alguma Bíblia aqui? E ele pega uma Bíblia, e dentro da Bíblia ele coloca uma carta de alforria. E ele entra naquela prisão para quê? Para dar perdão para aquele jovem. E ao entrar na prisão, sabe o que acontece? O carcereiro olha para aquele jovem e fala: ô, tem um pastor aí querendo falar contigo. Ele fala: pastor? Quero falar com o pastor não. Rapaz, fala com ele. O que você vai perder em falar com ele? Não quero. E o pastor passa a tarde toda lá falando: uma hora ele vai mudar de ideia. Mas sabe o que aconteceu? Ele não mudou de ideia. Ele deixou aquele pastor embora. Na hora que o pastor sai de lá, o guarda chega para ele e fala: você sabe quem estava aqui agora? Quem estava aqui era o governador da cidade. E sabe o que ele tinha para você? Dentro daquela Bíblia que ele ficou te oferecendo o tempo todo? Tinha sua carta de alforria. Você vai morrer amanhã, porque você não recebeu aquele pastor. E mais do que isso, você não recebeu o perdão do seu pecado. No outro dia, toda pessoa que morria enforcada podia dar o seu último testemunho, podia dar a sua última declaração antes da morte. E aquele jovem chega lá e fala: ô, eu quero dizer aqui para todos vocês que ontem eu tive uma grande oportunidade, e eu estou morrendo hoje, não por causa do pecado e do erro que eu cometi, mas eu estou morrendo hoje por causa do perdão que eu rejeitei. Ninguém vai poder dizer no inferno que não recebeu a oportunidade de ser perdoado, porque Jesus já morreu, o preço está pago, já está em espanhol, quer dizer, está pronto, não precisa fazer mais nada, tetelestai. Então, hoje, só vai para o inferno aquele que realmente quer ir para o inferno. Por quê? Porque ele rejeitou o perdão dos pecados. Agora vou terminar lendo para você um texto. Lembra que eu falei para você que eu ia te dizer por que falta muito fruto ainda, às vezes, na nossa vida? Quero ler esse texto com você. Pedro foi uma pessoa que experimentou perdão, sim ou não? A Bíblia fala que o apóstolo Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus fala para ele: tá bom, você vai aprender uma lição. A Bíblia fala que Jesus, depois que ressuscita, a primeira pessoa que Jesus manda o anjo falar com ele foi para quem? Para Pedro. Por quê? Jesus estava querendo mostrar para ele a graça dele. Mesmo que você erre comigo, eu não vou esquecer de você. Se eu comecei uma obra na sua vida, eu vou completar essa obra na sua vida. E aí, Pedro, eu imagino que Pedro já velhinho, Pedro já alguém que conhecia do que ele estava falando. O texto está lá, 2 Pedro, aqui, vou achar aqui, só me perdoa, irmãos. 2 Pedro capítulo 1, no verso 6, diz assim, volta mais um pouquinho, fala para o 4, amém, verso 3, 2, aí, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. Então ele está dizendo aqui, ó, tudo que você precisa para viver uma vida boa e de santidade, você conquistou? Você o quê? Recebeu. Você recebeu segundo o poder dele, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento, a virtude,
e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança e ao domínio próprio, e a piedade e a perseverança, e a fraternidade e a piedade, e o amor, a fraternidade. Porquanto, se estas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha aqui, ele está falando de todos os frutos do Espírito: piedade, mansidão, domínio próprio, tudo aquilo que você fica pedindo para Deus. Senhor, me dá paciência, me dá paciência. Senhor, me ajuda. Senhor, está difícil. Ele está falando, olha, se você meditar nisso e receber isso, essas coisas não vão fazer você ser ocioso. Ocioso aqui eu chamo de crente de banco, crente de cadeira. Sabe que crente de cadeira? Ele vem domingo, senta aqui, ouve a palavra, vai embora. Senta, ouve, vai embora. Senta, vai embora. Não tem fruto. Somente ele ouve, somente recebe. Aí você fala assim: ah, pastor, então ele está fazendo isso porque ele não quer servir. Mentira. Não é porque ele não quer servir. Olha para cá. Todo crente que nasceu de novo, o desejo dele é ser um ganhador de alma. Todo crente que nasceu de novo, o desejo dele é pregar Jesus para as pessoas. Toda pessoa que teve uma experiência viva com o Espírito Santo, pode estar aqui na igreja, pode estar desviado, o desejo dele é ser um homem ou uma mulher de Deus. Toda pessoa que recebeu a pessoa do Espírito Santo dentro de si, a vontade dela é agradar ao seu Senhor. Agora, por que que isso é infrutífero? Vamos chegar na conclusão? Vai passar, verso 9. Pois aqueles em que essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver, ou enxerga somente o que está perto. Qual é a consequência? Por que que eles vivem assim? Está aí a resposta. Tendo-se o quê? Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Pois aqueles em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver, ou enxerga somente o que está perto. Tendo o quê? Tendo se esquecido. Você pensava que a pessoa estava mal, afastada, fria, porque não estava orando. Não é não. A Bíblia está dizendo que a pessoa está assim, infrutífera, sem as virtudes do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se esqueceu. Se esqueceu que foi perdoado. A Bíblia fala assim, olha, nós temos que o diabo, ele vem para nos acusar de quanto em quanto tempo? 15 em 15? O diabo vem nos acusar de 15 em 15, é assim? O diabo tira férias? Tira não, né? A Bíblia fala que ele vem nos acusar quantos dias por semana? 7. E o pior, e o bichinho bate ponto, que ele vem de manhã, de tarde e de noite. Na madruga ainda, né? Quando a pessoa está sem sono ali. Então olha só, se o diabo vem nos acusar dos nossos pecados 7 dias por semana, 3 vezes no dia, você tem que lembrar que você é perdoado quantas vezes por dia? Você tem que meditar nisso o tempo todo. Por quê? Se na sua vida... Olha só, eu não vim aqui te condenar não, meu irmão. Você acha que eu ia sair lá de Buenos Aires, 2.700 quilômetros de distância, para vir aqui condenar você? Vim não. Eu vim aqui como irmão mais velho, só dizendo para você o seguinte: se você não está vendo essas virtudes que você tanto pede para o Espírito Santo, se você não está vendo essa mudança que você tanto pede para o Espírito Santo, não é porque você é ruim não, é porque você se esqueceu. Você se esqueceu de quê? Seu pecado está perdoado. E se meu pecado está perdoado, se eu não tenho dívida com o Marlinho, eu vou me chegar para perto dele. Sabe por que que os nossos irmãos desviados têm tanta dificuldade de voltar para a igreja? Porque na cabeça dele o tempo todo o diabo está acusando ele dos seus pecados. Aí eles não querem voltar, porque eles estão pensando que eles estão com dívida. Eles estão pensando que a mão de Deus vai pesar na cabeça dele. Mas eu quero te dizer uma coisa: a mão de Deus já pesou sobre o filho dele. Ah, pastor, então não tem mais disciplina. Tem. Se você está sentado aqui hoje, essa palavra está falando com você, Deus já está te disciplinando. Porque o Pai disciplina em amor, Ele disciplina falando. Quando a palavra fala conosco, já é a disciplina de Deus. Só que eu venho aqui dizer para você que Deus não vai disciplinar você fechando porta para você, não. Deus não faz isso. A minha oração, sabe qual foi a minha oração hoje? Senhor, eu quero receber um susto do Senhor. Sabe o que é um susto do Senhor?
é uma pancada de bondade que me quebre no meio. Eu fico assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Pedrão um dia abandonou tudo, abandonou o ministério e falou, vou voltar a pescar. Voltar a pescar. Tem crente que é assim, né? Deus olha para você e fala, eu vou fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, uma líder, um líder. Aí você se revolta com tudo e fala, vou voltar pro pecado, vou voltar pro mundão. Aí tá bom. Pedro foi pescar. Pescador, brabo, bom. Não pegou nada. Tava mal. Jesus fala para ele assim, joga agora. Joga. Não vou jogar não. Tô revoltado, o senhor morreu aí. Não vou voltar, quero pescar. Ele, não, pode jogar. Tá bom, o senhor tá falando, eu vou jogar. A Bíblia fala que Pedro joga. Depois de pescar uma noite toda, não pescar nada. Ele fala, se o Senhor está falando. Lembra da mulher cirofenícia? É na minha capacidade? É no meu mérito? Não, é na tua palavra. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Aí sabe o que acontece? Pedro lança. Pesca tanto. Tantos peixes começam a subir, que ele começa a chamar os amigos e dizer, oh, vem me ajudar, está muito grande. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que Pedro se ajoelha e fala, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. A maneira de Deus mostrar para você alguma coisa, de te disciplinar, é te dando golpeada de bondade. E aí quando ele te golpeia, você vai ficar assim, estatelado, assim ó, pensando, só tem uma resposta, foi Deus, foi o Senhor, foi Ele que abriu a porta. Sabe qual é o primeiro mandamento que a lei te cobra e me cobra? Só mais um texto, posso falar só mais um texto? Sabe qual é o maior mandamento que a lei nos cobra? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Eu vou te dar uma notícia, você não consegue fazer isso. Na sua força você não consegue. E sabe qual é o maior combustível para o amor? Lucas 7, abre para mim aí. Um dia, um fariseu chama Jesus para jantar na casa dele. Só que aonde a graça está, os pecadores vêm. Deixa eu te falar uma coisa aqui, líder. Quer o segredo para você multiplicar? Seja um líder cheio de graça. Se você for um líder cheio de graça, você vai ser um imã espiritual. As pessoas vão querer estar lá, porque o mundo está seco. O mundo não tem nada. O mundo não tem nada. Chega lá na sua graça, libera o pão para eles. Mas faz o que eu falei para você antes. Lembra que eu falei do rio? Para o rio fluir, primeiro que eu tenho que fazer o quê? Beber. Bebe da água você primeiro. Pega essa palavra, escuta. Vai para diante do Senhor. Bebe da água, se enche da água. Chega na sua célula, sabe o que você faz? Despeja. Aí na semana que vem você pode falar assim, irmão, não quero que ninguém venha. Sabe o que vai acontecer? Ele vai. Porque a comida do mundo está estragada, não tem nada. Cheguei lá em Buenos Aires. Deu meu horário, né? Acabei já. Mas vou dar meu testemunho. Só venho aqui uma vez, né? Os irmãos me aturam, amém? Só vou voltar agora em janeiro mesmo, então... Se tem alguém aqui chateado, resolve com o pastor Alexandre semana que vem, não voltar aqui mais. Cheguei lá em Buenos Aires, não tinha discipulado. Você acha que eu fiquei com medo? Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer, vou beber, vou chegar lá na quarta-feira de noite e vou liberar o rio. Aí foi chegando. Comecei com 5. Aí foi chegando 6, 7, 12, 15, 20... 25. Aí você fala, não, porque você é bom. Não é não, irmão. Sou bom não. Eu como, chego lá e libero. As pessoas querem isso. Esse é o segredo. E vou te falar o outro segredo. Pastor, como é que você ama a Deus? Eu vou te falar. O segredo para você amar a Deus. Lucas capítulo 7. O fariseu faz um banquete para Jesus. E onde Jesus vai, os pecadores vão atrás. Porque se tem uma coisa que pecador precisa é a graça. Sim ou não? É graça. E eu e você precisamos dessa graça. Lucas no capítulo 7. Está lá para o final. Vai descendo um pouquinho mais. Vou ler aqui para pegar o verso certo.
Lucas capítulo 7, no verso 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida enxugou com seus próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. O problema do fariseu é esse: ele vê pecado em todo mundo, mas não vê nele. Ele estava cheio de pecado, era para ele estar fazendo isso. Então voltou-se para Jesus, o fariseu, e lhe propôs: Simão, Jesus fala para ele: tenho algo para te dizer hoje. Deixa eu te ensinar um princípio aqui para você levar para a sua vida. E ele fala: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam um certo credor. Um devia... Vamos ler o texto, né? Para não falar que eu não estou inventando história. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Uma pessoa te devia 500, outro te devia 50. Você fala: os dois estão perdoados. Quem teria uma dívida de gratidão maior que você? Quem devia mais, quem devia 500. Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou. Ó, a palavra bonita: congratulou. Julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Mas tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isto te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus o quê? Vamos ler mais forte? Prova o quê? Vamos lá? Por tudo isso te asseguro, o quê, irmãos? O grande amor por ela demonstrado prova o quê? Que os seus muitos pecados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor, por que a maioria dos crentes não tem revelado um grande amor pelo Senhor? Porque eles foram poucos perdoados. Na verdade, não é que eles foram pouco perdoados. Eles foram muito perdoados, mas eles não têm recebido esse perdão. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Sabe o que esfria o nosso coração? É você esquecer do quanto você foi perdoado. Quando eu me lembro o quanto eu fui perdoado, eu me torno indesculpável para o Senhor. Teve um dia que eu estava aqui no Rio de Janeiro, perto da minha família, perto dos meus amigos, perto dos meus discípulos. E o Senhor um dia falou: pega tudo, larga tudo e vai para Buenos Aires. Para mim foi duro. Mas eu te falar uma coisa: você quer revolucionar a sua vida espiritual? Comece a meditar no quanto você foi perdoado. E aí um dia eu fui orar. E o Senhor falou comigo: como você não quer ir? Como você não vai? Eu estava lá: Senhor, obrigado, porque o Senhor me ama, porque eu sou perdoado pelo Senhor. E eu lembrei de uma coisa: aquele que muito foi perdoado, esse muito vai amar. E eu estava lá diante do Senhor: Senhor, eu te amo, obrigado, porque eu fui muito perdoado. E o Senhor falou: você precisa levar esse perdão para outras pessoas também. E eu falei para o Senhor: Senhor, mas eu não quero. E o Senhor falou: você me ama? Eu falei: sabe por que eu te amo? Não porque o meu amor pelo Senhor é grande. Eu te amo porque eu vejo que todo dia eu sou muito perdoado. E eu sou muito amado. E aquele que é muito amado tem uma dívida eterna com aquele que o amou. É por isso que você que está aqui, você pode não ter o seu pai e a sua mãe. Mas se você teve alguém, uma mãe e um pai que cuidou de você,
você tem uma dívida eterna com eles. Por quê? Porque você recebeu muito amor. Deixa eu te falar uma coisa, o segredo para você amar mais a Deus. Pastor, estou frio. Eu sei porque você está frio. Porque eu não oro, porque eu não jejuo. Também. Mas principalmente, porque você se esqueceu o quanto você foi perdoado. Jesus aqui fala, aqueles que me amam muito, são aqueles que meditam diariamente no quanto eles são amados. Eu vim aqui dizer essa verdade para você, porque às vezes você pensa que essa verdade é para novo convertido, mas eu mostrei para você em 2 Pedro que não é. Na verdade em 1 Pedro que não é. Aqueles que não vivem pelo Espírito não estão vivendo porque eles esqueceram do quanto eles foram perdoados. Então hoje é dia, recebemos uma palavra profética. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Recebemos uma palavra profética, que 2022 é um ano de aceleração. Deixa eu te falar uma coisa, se você não tirar o freio da condenação, você não vai acelerar. Se você não tirar o freio da condenação, você não vai acelerar. Hoje é dia de você quebrar a cadeia que prendia a sua vida espiritual. Porque você é filho, você é filha. Hoje é dia de você tomar e receber a maior de todas as bênçãos. Qual é a maior de todas as bênçãos? Perdão dos pecados. Romanos 8,32 fala assim: se ele não negou o seu único filho, o que ele vai negar para você? Se ele não negou o seu único filho, o que ele não vai negar para você? E qual é a consequência, pastor? De eu receber o perdão dos pecados. Vou te falar a consequência. Segura, só o pede. Qual é a consequência de você receber o perdão dos pecados? Eu vou te falar, uma grande fé. Eu te falei tudo isso aqui, porque se você curar essa área da sua vida hoje, se você resolver isso na sua vida hoje, não ficar questionando mais, somente crer, você vai ter uma grande fé. E vou te falar o que está acontecendo na minha vida. Depois que eu resolvi isso no meu coração, um dia eu estava no culto lá em Buenos Aires. O Espírito Santo falou comigo: você está pedindo de acordo com o que você merece. Como assim, Senhor? Estou pedindo de acordo com o que você merece. Olha o tamanho da sua oração. Está pedindo para eu prover você? A minha promessa não é que eu vou te prover. A promessa é que eu vou suprir as suas necessidades segundo a minha riqueza em glória, em Cristo. O tamanho daquilo que você ora demonstra a sua fé. Aquilo que você tem orado demonstra o nível da sua fé. Eu falei: Senhor, como eu tenho que orar agora? Você tem que fazer orações extraordinárias. Você tem que pedir coisa que você não merece. Você tem que pedir coisa que, se eu conceder para você 10% que você pediu, já é maior do que você está tendo hoje. Eu falei: uau! O que o Senhor estava pedindo para mim? Uma grande fé. Mas lembra aquela pessoa que eu falei do centurião romano, da mulher cirofenícia? Só pode ter uma grande fé quem não anda mais pela lei. E sabe o que é não andar pela lei? É esquecer de você. É lembrar só da profissão dele. É só olhar para ele e pedir. Porque na hora que você vai pedir, se você não tem consciência que você está perdoado, você se trava. Você pensa: será que eu mereço isso? Será que eu mereço receber essa provisão toda? Só que a Bíblia fala que não é segundo o que você merece, é segundo o que Ele pode te dar. E naquele dia, a partir daquele dia, eu comecei a pedir coisas extraordinárias para o Senhor. Eu tenho uma empresa aqui no Rio há 5 anos. 5 anos eu aqui no Rio, eu não fechei o tanto de contrato que eu lá em Buenos Aires, 2.700 quilômetros eu fechei. Eu vou te dar a resposta, sabe qual é a resposta? Não é o meu mérito, porque eu nem estou aqui. É que eu comecei a pedir coisas grandes para o Senhor. Senhor, eu quero. Sabe uma coisa da criança? Criança, quando quer muito, ela pede até receber. Pede. Só que quando você vai pedir, você tem um inimigo que está lá te lembrando: oh, quem é você para pedir isso, hein? Baixa sua bola. Você não merece isso não. Só que hoje eu vim dizer para você a cura. A cura é você se recordar do quão perdoado você já está. A condenação que está fazendo você ficar com a sua vida paralisada. Mas hoje nós vamos orar. E você vai se relembrar, como no primeiro dia que você estava lá quando você recebeu Jesus. Porque é o mesmo Jesus que estava lá, Ele está aqui hoje, para te recordar que você foi muito perdoado.